Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos do Japão, conhecido como os Samurais Azuis, uma seleção que se transformou numa das histórias de crescimento mais notáveis do futebol mundial nas últimas décadas. Em 2026, o Japão chega à sua 7ª presença consecutiva numa fase final, depois de em 2022 ter feito algo histórico: bater a Alemanha e a Espanha, duas antigas campeãs do mundo, na fase de grupos. É a prova de que o futebol asiático já não tem nada a invejar aos grandes do futebol mundial. Vamos conhecer a história desta seleção em ascensão, os seus craques e as ambições para 2026. O Japão compete na AFC, a Confederação Asiática, e no Mundial 2026 está colocado no Grupo F, ao lado dos Países Baixos, da Suécia e da Tunísia. De camisola azul, conhecidos como os Samurais Azuis, os japoneses chegam a este Mundial como a melhor seleção asiática do ranking mundial, com o plantel mais experiente em ligas europeias de sempre. É considerado um grupo difícil, com adversários europeus de qualidade, mas o Japão já provou em mundiais anteriores que não tem medo de gigantes. O objetivo passa por repetir, ou até melhorar, o feito de chegar aos oitavos de final, algo que já conseguiram em 4 ocasiões anteriores. O Japão estreou-se em fases finais de campeonatos do mundo em 1998 e desde então não falhou nenhuma edição, somando 7 presenças consecutivas até 2026. Esta regularidade é notável para uma seleção de uma confederação que, durante muito tempo, teve um número reduzido de vagas no Mundial. O crescimento do futebol japonês está ligado ao desenvolvimento da liga profissional do país, a J-League, criada nos anos 90, e ao investimento contínuo na formação de jovens jogadores, muitos dos quais seguem depois carreira nas principais ligas europeias. O Japão tornou-se assim uma referência de consistência e organização no continente asiático, sempre presente onde os grandes do futebol mundial também estão. O melhor resultado de sempre do Japão num campeonato do mundo são os oitavos de final, alcançados por 4 vezes, em 2002, como co-anfitrião, em 2010, em 2018 e em 2022. Em todas essas ocasiões, o Japão acabou por cair na fase seguinte, por vezes em jogos muito equilibrados e por vezes nas grandes penalidades. Ainda não conseguiram vencer um jogo a eliminar no Mundial, mas a evolução tem sido constante. Cada participação traz uma equipa mais confiante e mais competitiva. Em 2018, tornaram-se a primeira seleção asiática a vencer uma seleção sul-americana no Mundial, ao baterem a Colômbia por 2-1. O próximo passo é claro, vencer, finalmente, um jogo de eliminatórias. Há um Mundial que ficará para sempre na memória dos adeptos japoneses: 2022, no Catar. Na fase de grupos, o Japão defrontou a Alemanha, antiga tetracampeã do mundo, e venceu por 2-1 numa reviravolta inesperada depois de estar a perder. Mais tarde, no último jogo do grupo, repetiu a proeza diante da Espanha, vencendo também por 2-1 e terminando em primeiro lugar do grupo, à frente de duas potências históricas do futebol mundial. Foi a primeira vez que uma seleção asiática venceu duas antigas campeãs do mundo na mesma fase de grupos. Apesar de ter caído nos oitavos de final frente à Croácia, nos penaltis, aquele torneio mostrou ao mundo que o Japão já não é uma seleção que se possa subestimar. O Japão nunca venceu um campeonato do mundo, mas é, de longe, a seleção mais vitoriosa da Ásia em competições continentais, com várias conquistas da taça asiática ao longo das últimas décadas. Esse domínio regional traduziu-se também numa presença cada vez maior de jogadores japoneses nas principais ligas europeias, do inglês ao alemão, passando pelo espanhol e pelo italiano. Essa exposição a um futebol de altíssimo nível tem sido fundamental para a evolução da seleção, que já não joga com receio diante dos grandes nomes do futebol mundial. O objetivo declarado pela Federação Japonesa há muito que é vencer um campeonato do mundo até meados deste século, e cada participação parece aproximar um pouco mais essa meta. Vamos aos números. Em 7 participações em fases finais, o Japão já passou da fase de grupos 4 vezes, uma marca de regularidade notável para uma seleção asiática. O melhor marcador de sempre do Japão em campeonatos do mundo é Kensuke Honda, com 4 golos, um jogador que se tornou o primeiro japonês a marcar em 3 mundiais diferentes, em 2010, em 2014 e em 2018. A vitória sobre a Alemanha e a Espanha em 2022 e a vitória sobre a Colômbia em 2018 são alguns dos resultados mais importantes da história da seleção.
São números que mostram o Japão cada vez mais perto de se tornar uma verdadeira força do futebol mundial. O Japão chega a 2026 com o plantel mais europeu da sua história. A principal estrela é Takefusa Kubo, extremo do Real Sociedad, conhecido pela técnica refinada e pela capacidade de decidir jogos sozinho. No meio-campo, o capitão é Wataru Endo, jogador do Liverpool, que junta liderança e solidez tática. Na defesa, destacam-se Takiro Tomiyasu, Hiroki e Tikio Itakura, todos a competir em ligas de topo na Europa, formando uma das defesas mais fiáveis da história da seleção. Há ainda Keita Nakamura, jovem talento que tem ganho destaque no ataque. É um conjunto experiente, habituado à pressão dos grandes campeonatos europeus, e que chega a 2026 com a confiança de quem já bateu gigantes. No banco, o Japão mantém a Jim Moriyasu, o treinador responsável pela histórica campanha de 2022, agora a comandar a seleção no seu segundo Mundial consecutivo. Moriyasu é conhecido pela organização tática da equipa e pela coragem de mudar sistemas durante os jogos para surpreender adversários mais fortes. Na preparação para 2026, o Japão somou vitórias importantes fora de casa frente à Escócia e à Inglaterra, resultados que reforçaram a confiança do grupo antes do grande torneio. A continuidade do treinador é vista como um fator de estabilidade, permitindo à equipa manter a identidade que tão bons resultados já trouxe, enquanto tenta agora dar o passo que falta, vencer um jogo a eliminar no Mundial. O Japão foi a primeira seleção fora dos países anfitriões a garantir presença no Mundial de 2026, fruto de um apuramento dominante pela Ásia. A equipa mostrou um nível muito acima da maioria dos adversários da região, confirmando o estatuto de potência asiática que já detém há vários anos. Esta antecipação no apuramento permitiu à Federação Japonesa organizar com calma a preparação para o torneio, incluindo jogos de teste frente a seleções europeias de topo. A combinação entre uma base de jogadores cada vez mais rodados na Europa e uma estrutura organizativa sólida em casa tem sido a fórmula do sucesso recente do Japão, e a expectativa é que 2026 seja mais um passo na evolução constante desta seleção. Então, o que esperar do Japão em 2026? No grupo F, defronte aos Países Baixos, a Suécia e a Tunísia, 3 seleções europeias e africanas de qualidade, num grupo que promete ser muito equilibrado. O objetivo mínimo é repetir o que já se tornou habitual, passar a fase de grupos. Mas a ambição desta geração é maior. Depois da exibição de 2022, o Japão sonha finalmente vencer um jogo a eliminar e chegar aos quartos de final pela primeira vez na sua história. Achas que os Samurais Azuis conseguem dar esse passo em 2026? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial, temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!